Então, o fato de ter começado antes a minha menopausa foi bom para mim. Eu falei esses dias até isso com alguém, que eu falei, gente, eu acho que de repente deve ser melhor você entrar na menopausa antes, porque quando você vem com quando vem o turbilhão todo da idade, dos filhos, né, como você falou, você já está resolvida, isso aí já está resolvido. A gravidez, que as pessoas falam, é maravilhoso. Eu nunca gostei, porque eu me via outra pessoa. Isso que você falou, comecei a lembrar da minha fase na gravidez, não na menopausa. Na gravidez, eu olhava no espelho, não é por causa da barriga, por causa da mudança, não. Eu não me reconhecia mesmo. O meu jeito. Eu estava uma outra pessoa. E uma pessoa que eu não gostava tanto. O que foi mais difícil? Lidar com sintoma ou lidar com caramba, eu tô na menopausa? Foi lidar com caramba, eu tô na menopausa. Você falou que num podcast, você citou isso uma vez, que vocês e o Luciano chegaram até a falar sobre casamento aberto. Uma vida sem amigas, eu não, acho que não dá para existir, assim. Não é uma vida feliz, não é uma vida... Uma vida sem marido, sem namorado, acho até que acontece, é tudo bem, gente. Mas sem amigas não dá, entendeu? Total. Porque sempre tem um vibrador também, né? Que dá aquela força, né? Olá, sejam muito bem-vindas. Estamos começando mais um Menotalks. Aqui a gente conversa com mulheres acima dos 45 sobre as dores e delícias da maturidade. E hoje a gente vai conversar com a nossa querida Angélica, apresentadora, atriz, mãe, empresária. Vai estar aqui com a gente agora. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você está com uma agenda muito pesada, mas essa conversa é importante. Você é uma pessoa que tem lugar de fala, né? Tenho, é uma conversa importante. Estou adorando conversar com vocês duas. São duas mulheres que eu admiro, porque, enfim, pelo conjunto da obra, por tudo que vocês representam e o tanto que vocês trazem visibilidade para um monte de assunto importante no geral, mas principalmente para as mulheres, assim, né? Eu acho importante a gente trocar informação de qualidade sobre esses assuntos. E esse assunto, gente, é um assunto que eu nem tô... Para mim aqui não é nem trabalho, é tipo a gente está conversando, trocando uma ideia mesmo. Assim. E que bom, né, que a gente está falando, porque durante, enfim... A vida toda, eu vi minha mãe passar pela menopausa e não falar sobre esse assunto, não se tratar da forma como poderia, que hoje em dia a gente vê que pode se tratar. Mas vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar na coisa da menopausa, vamos falar um pouquinho de carreira, de trabalho, porque você aí, com mais de 40 anos de carreira, você já fez de tudo. Eu, felizmente, já trabalhei com você em algumas fases. E agora está com um programa novo no ar. O que te motiva a continuar tão ativa agora, depois dos 50 anos? Ai, bom, acho que o que me motiva é a vida, assim. Eu, na verdade, eu tive um período onde eu tive que dar uma... Antes de fazer os meus 50 anos, eu tive um período onde eu tive que parar e pensar nisso. O que vai me motivar? O que me motiva? Eu também, foi quando coincidiu com a época que eu estava entrando na menopausa, a gente vai falar disso, deu uma baixa aí de energia e de pensamento, de ressignificar algumas coisas. E eu fiquei um tempo meio fora do ar e muito dentro de mim para tentar entender o que eu queria nos meus próximos 50 anos. Que agora é isso, assim. E aí eu percebi que eu quero continuar me comunicando com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa de comunicação desde que eu me entendo por gente, mas comunicando coisas que eu considero importantes, coisas que vão me fazer bem e que vão fazer bem para o outro também. Eu acho que eu recebi já muita coisa boa da vida, desde sempre, com o meu trabalho, e agora eu quero, de alguma forma, poder ser feliz com o que eu faço, porque eu sou feliz fazendo isso, eu sou feliz estando num programa. Eu sou feliz, assim, é o que me deixa plena e feliz, mas com coisas que eu acredito também, que eu acho que são importantes para o todo, assim, né? É isso. E eu realmente acredito que é um novo momento. Quando eu falo os novos 50 anos, os próximos 50, eu acredito que eu estou numa fase começando de novo, um recomeço, assim. Um recomeço profissional, pessoal? Não, um recomeço como ser humano mesmo, assim, com novos desejos e me sinto assim. Bom, você falou que então a menopausa foi esse momento que, né, coincidiu com essa pausa para repensar a vida. Quer dizer, não é só uma transição física hormonal, mas também foi uma forma de repensar a vida. E a sua foi aos 43, quer dizer, foi um momento muito inesperado, né, Angélica? Como que bateu? O que foi a coisa que bateu primeiro, assim?
O que bate primeiro é uma confusão mental, né? Porque, assim, como para mim era muito cedo, e até mesmo os médicos não achavam que era isso, a gente coloca no lugar do estresse, do esgotamento, é isso, sempre trabalhando sem parar, 3 filhos pequenos, enfim, eu não imaginava que era menopausa. Então, o que bateu no início foi uma confusão na minha cabeça, uma confusão. Ninguém me esclarecia o que eu estava sentindo, cada hora era um sintoma diferente, uma tristeza, tinha tristeza também. Então, a tristeza não deixa você andar e ver as coisas de forma muito clara. Então, eu lembro que foi muito confuso o início assim, da menopausa e essa época. Junto com questões minhas mesmo. Não sei se aquela história que a gente brinca, Tostines vende mais do que fresquinho, fresquinho. Não sei se foi a menopausa que me fez ficar, me colocou no lugar de questionar até mesmo o trabalho, as coisas que eu estava fazendo, ou se foram as duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei. Mas, assim, foi ótimo, porque realmente eu entrei nesse período dos 43 aos 47, assim, uns 4 anos, numa fase muito de vulnerabilidade total, assim, né? Muito frágil em tudo, na minha vida pessoal, no meu trabalho, até como mãe, assim, sofrendo para educar aquelas 3 crianças de forma bacana, e era minha prioridade, sempre foi minha prioridade, assim, os meus filhos. Então foi difícil, até que eu comecei a fazer reposição, comecei a entender que eu podia cuidar da saúde ali de outra forma, vai. Agora, estava sendo cuidado. Isso foi aos 43 anos, assim, numa época que hoje em dia a gente estava falando antes de começar a gravar, tá todo mundo falando, felizmente, né, trazendo esse assunto, tá deixando de ser tabu, mas nessa época ainda era um pouco. O que foi mais difícil, lidar com sintoma ou lidar com caramba, eu tô na menopausa? Foi lidar com caramba, eu tô na menopausa. Os sintomas, eu fui acostumando a isso. Aí você toma, liga o ar-condicionado, fica pelada na cama dormindo, suando e tá tudo bem. Às vezes estava fazendo uma entrevista, alguma coisa, começava a suar na frente do convidado, me abanar, uma coisa horrorosa. Os sintomas eram difíceis. E a mudança de humor, uma coisa horrorosa. Mas, como não se falava muito disso, tem a vergonha um pouco, assim, tem a coisa de você não saber... você se sentir menos mulher, né? Menos capaz, porque você... não pode mais ter filho, você acabou... Como é que é? Você tá seca, você não tem... Que é o que falavam, né? Então você vem com... E não é que falavam isso para mim, não é que eu ouvi as pessoas falando isso já está no inconsciente, isso está na história da mulher. Então nunca ninguém chegou e falou isso para mim, mas eu já sabia isso, entendeu? Então, assim, acho que isso é bem difícil. Eu sempre fiz análise 2 vezes por semana. Eu sou há anos, estou com a mesma psicanalista, agora estou fazendo uma só. Mas eu fazia na época 2 vezes por semana. E aí isso me ajudou muito também a cuidar da minha cabeça nesse lugar aí desse drama. Mas, mesmo assim, foi difícil. E difícil também, uma outra coisa, é que a gente não fala disso, né? Não fala em casa. Eu não falei com o Luciano sobre isso. Porque era um assunto que... não vou falar. E eu ouvi as minhas amigas, quando eu comecei a falar mais de menopausa, falavam assim, como é que você vai falar isso? Não pode falar isso pro seu marido. Eu falava, por quê, gente? Nossa. Não, porque, gente, imagina, ele vai achar que você tá... Eu falei, que eu tô na menopausa e que eu tô com essa... Mas as minhas amigas, as pessoas que... Não todas as minhas amigas, porque eu tenho umas amigas muito legais, que não falariam isso, mas outras falaram, assim, pra mim, tipo, não pode falar. Eu falando... Mas é uma coisa que acontecia. As mulheres não falavam para os maridos porque a menopausa marcava não só o fim da vida reprodutiva, mas o fim da vida sexual, o fim da vida profissional. É como se a mulher estivesse entrando, assim, num momento de... acabar a sua vida ativa. A vida. Mas assim, o que é pior, porque assim, o teu parceiro, o seu companheiro, ele tem que saber. Claro. Para vocês, até para que a vida sexual fique uma vida sexual legal, porque senão fica ruim, né? Fica ruim para os dois, na verdade, não só para você. E por quando que você fez a virada de chave aí de falar com o Luciano sobre isso e depois, inclusive, de se expor publicamente? Eu acho que foi quando eu comecei a voltar às minhas faculdades mentais normais, quando eu comecei a repor hormônio, porque assim, eu fiquei meio doida. E aí, quando eu comecei a voltar a ser uma pessoa, porque chegou uma hora que eu estava não sabia o que eu tinha, ia no médico, ele me dava chá de não sei o quê, come alimentação, não sei o quê, eu não estava repondo, eu não estava fazendo o que tinha que fazer, eu estava fazendo coisas paliativas para ver se melhorava e não melhorava, e trabalhando, como eu falei, com 3 filhos, não sei o quê, e com vergonha de falar. Então,
eu não estava pensando direito. Quando os hormônios começaram a entrar no lugar, quando eu comecei a fazer reposição mesmo, eu comecei a ver que não era o fim, na verdade, pelo contrário, eu comecei a sentir bem melhor, assim, eu comecei a me sentir melhor do que eu era antes. Começou a equilibrar, porque assim, a menopausa, ela vem aos poucos, né? E em algum momento eu já estava naquele período, como é o nome? Tem um período antes, perimenopausa, sem saber, então eu já estava esquisita. Então, assim, quando eu comecei a entrar com a reposição tal, eu comecei a ficar melhor do que era antes. Tudo ficou melhor do que era antes. Eu fiquei, o meu pensamento, o meu raciocínio, a vida sexual, a vida com a minha família. Daí eu falei, não, então vou falar disso, vamos falar disso. Não tem problema falar disso. Pelo contrário, porque se eu tivesse tido essa informação toda, eu não teria passado por um monte de coisa. Né? Comecei a ler sobre, né? Comecei a ver. Coincidiu com um momento, não no Brasil, mas fora do Brasil, assim, que as mulheres estavam falando mais disso. Porque começou mais... Aqui no Brasil foi depois, né? Sempre assim, acontece de as mulheres falarem lá fora mais. Eu li alguma entrevista sua você contando que você gabaritou os sintomas, né? Que você teve calor, insônia, alteração de humor. O que foi mais difícil de lidar? Ou, enfim, se é possível dizer o que é mais difícil? Caramba, os calores, acho que o calor é uma coisa insuportável, mas essa mudança de humor, que você sabe que você não está sendo você, mas você também não consegue ser outra coisa, isso é muito louco. Porque como eu sou uma pessoa analisada, sou uma pessoa que gosto de me autoconhecer, de meditar e tal, e eu não conseguia, eu não tinha controle, mesmo com todas as ferramentas e com toda aquilo saía do meu controle. Então, isso é bem assustador. Você tá com um humor ou muito sensível, ou muito brava. Eu fiquei bem brava. Eu fiquei brava. Gente, meus filhos, olha, eles já faziam assim, ó. E aí eles falavam TPM, mamãe tá de TPM. Não era TPM, né, gente? Era menopausa. Mas eles falavam, mamãe tá de TPM. Essa coisa que você falou de não ser você... Isso eu não sei se acontece com você. Eu acho você bem mais equilibrado do que eu nesse sentido. Eu tenho exatamente essa sensação, às vezes, de não estar sendo como eu sou. E isso me traz uma agonia enorme, isso, assim, sabe, de não me olhar no espelho, não me reconhecer, não me ver mais aquela pessoa alegre pra cima, brincalhona, tal, e às vezes assim, gente, será que em algum momento eu vou voltar a ser assim? Você não é assim, né? Não, mas eu tô medicada, né? Eu também tô, mas acho que eu não tô medicada direito, então. A dose, tá com uma subdose. Mas é como a Angélica falou, eu passei por uma transição e a reposição hormonal me equilibrou e depois eu passei exatamente por essa sensação de falar, uau! É melhor ainda, nossa, né? eu tô muito melhor do que antes, porque eu acho que passou aquele furor de quando a gente é mais nova, que as emoções dão muito para cima e para baixo. Eu tenho uma coisa mais equilibrada. E passou a tempestade da perimenopausa, eu já estou na pós. Nós somos guiadas pelos hormônios. A verdade é essa. Nós somos hormônios ambulantes, assim. Os hormônios estão eles é que vão guiando a nossa... Maestros. São os nossos maestros, exatamente. Então, se tem alguma coisa desequilibrada ali, você fica também... É igual a gravidez. Gravidez também, gente. Eu assim, adorei ser mãe, 3 filhos, mas eu gostava do filho no colo. A gravidez, que as pessoas falam, é maravilhoso. Eu nunca gostei, porque eu me via outra pessoa. Isso que você falou, comecei a lembrar da minha fase na gravidez, não na menopausa. Na gravidez, eu olhava no espelho, não é por causa da barriga, por causa da mudança, não. Eu não me reconhecia mesmo, o meu jeito. Eu estava uma outra pessoa, e uma pessoa que eu não gostava tanto. Eu não gostava, apesar de estar gerando e depois eu amava amamentar, é a coisa mais maravilhosa que eu vivi na minha vida, mas... eu não gostava daquela Angélica que o hormônio me transformou na gravidez. E isso é uma coisa que pouca gente fala. A Lisa Mosconi, que é uma especialista em cérebro de mulher na menopausa, ela fala isso. Os 3 P's. A puberdade, a pregnancy, que é em inglês, né, a gravidez, e a perimenopausa. São 3 momentos em que o cérebro da gente é extremamente afetado. Você vê, a adolescente também tem aquela coisa chata, revosa, né? A gente sabe como é que é. Depois, gravidez, se você não se reconhece muitas vezes, você pode ficar mais tristonha, ou mais irritada, ou mais sonolenta, enfim. Ou mais se sentindo só naquele lugar. Então, são 3 momentos aqui. O que mais a gente tem preconceito é com a perimenopausa, ninguém quer falar. Porque, na verdade, você não olha que vai ter uma saída. A gravidez vai nascer o bebê. A puberdade você vai crescer. Mas a menopausa é quase que você olha, agora acabou.
Não tem Mas tem olha depois. só, aí é tudo hormônio, né? É. Tudo essa coisa Diferentemente hormônio. de vocês, eu não passei pela gravidez. E eu me sinto exatamente nesse lugar, assim. E às vezes tem uma solidão tão terrível e não saber, inclusive, dizer exatamente o que eu tô sentindo. Porque não é a solidão, tipo, tô sozinha no mundo. Parece que eu tô num buraco e precisando que alguém me jogue uma corda e não sei como fazer. Temos que ajustar o estradiol. Muito, muito. Doutora Vamos Angélica. ajustar o estradiol, passar o... Né? Eu aqui, porque assim, você está falando, eu estou lembrando dos meus momentos, que eu já passei por isso também. E aí, quando estava tudo maravilhoso, de repente volta isso. Voltou eu quando estava equilibradíssima, tudo certo, os hormônios, tudo certinho. Aí, em algum momento, por causa da vida, do trabalho, dos acontecimentos externos, afetou hormonalmente, porque acontece, e aí teve a queda da progesterona, aí vai lá no médico de novo, aí regula tudo de novo. Então, assim, é uma jornada. Não é que também a gente está aqui falando da menopausa e vocês vão resolver, né? Vai resolver. Não, vai resolver não. A gente vai a vida inteira lidar com isso, Sim. mas lidar de uma forma feliz, sabendo que existe um jeito de ficar bom. E você falou dessa coisa da Felizmente. fase, ainda tem mais um elemento, né, Angélica? Assim, você tem essa fase que as mulheres estão vivendo na menopausa, normalmente você tem pais idosos, que demandam a nossa atenção, filhos adolescentes, muitas vezes você é mãe, os seus filhos estão mais ou menos nessa fase de idade. E aí eu queria te perguntar isso, como é que está sendo para você ser essa geração sanduíche? Eu vi você falando isso uma vez nas suas redes, eu fico vendo tudo que você fala lá. E fico te stalkeando. Mas eu vi e eu me identifiquei muito. Eu falei, meu Deus, ela está falando para mim. Todas nós. Porque é exatamente isso. Assim, hoje eu cuido dos meus filhos e dos meus pais. Numa fase, graças a Deus, que assim, o lado de ter começado, de ter essa menopausa precoce, me favoreceu, no meu caso, porque os meus filhos ainda eram pequenos, os meus pais ainda eram mais jovens, e eu acho que eu entrei nessa fase dos 50, que a mulher dá uma pirada com a história de se fazer 50, já medicada com os meus hormônios. Tranquilo. Então, o fato de ter começado antes da minha menopausa foi bom para mim. Eu falei esses dias até isso com alguém, que eu falei, gente, eu acho que de repente deve ser melhor você entrar na menopausa antes, porque quando você vem quando vem o turbilhão todo da idade, dos filhos, né, como você falou, você já está resolvida, isso aí já está resolvido, entendeu? Então, no meu caso, foi bom isso, porque hoje é isso, hoje eu sou essa mãe de todo mundo, falo com o médico dos meus pais, eu falo com o médico dos meus filhos, eu tenho um marido também que demanda, porque o Luciano, ele é super forte, não sei o quê, mas ele enfim, tem marido, que... É marido. Ele não deixa de ser marido, não é mesmo? Então, assim, mas pelo menos esse lado da menopausa está resolvido, assim. Mas eu me sinto sobrecarregada. Por isso, quando eu falei que eu me identifiquei uma vez quando você falou, falei, caramba, que fase doida, né, que a gente vive. E como a gente... vamos olhar para o outro lado, como a gente é foda, né? Porque, assim, às vezes eu me sinto... Tenho vontade de sentar e bater palma para mim, sabe? No final do dia eu falo, caramba, como é que foi isso? Você administrou a cabeça e a saúde de uma galera. E a sua também está em cima, porque você está cuidando, porque a gente não larga também, né? Tô sempre aí. Mas que bacana. Você está de parabéns. Até porque se você não estiver bem, fica muito mais difícil administrar. Como é que vai cuidar dessa turma? Mas de vez em quando eu dou uns 5 minutos em casa e eu falo, gente, me economiza. Economiza porque eu tenho que gastar com vocês depois. Por favor, me economiza. Se dá para me economizar nesse aqui? Vamos a gente às vezes tem que ser não é egoísta, mas tem que dar esse... Então não é egoísta, você tá vendo? Eu tô aprendendo também isso, assim, a não me culpar quando eu não faço. Aconteceu há pouco tempo, eu estava viajando e aí aconteceu uma situação com os meus pais aqui e eu não estava aqui para resolver porque eu estava viajando. E quando eu cheguei, me falaram. E eu botei a mão na massa de novo. Mas o tempo que eu não estava, ninguém quis me incomodar, porque eu estava muito longe, eu estava no Japão. E as coisas aconteceram. Tudo aconteceu, como se eu estivesse aqui. Então, assim, as coisas acontecem se eu não estou aqui. Olha, que coisa impressionante. Não é que elas se resolvem? Surpreendente, elas se resolvem. E aí isso me deu um alívio e pensei, caramba, tá vendo? Eu que também quero pegar tudo. Eu tenho que soltar um pouco. Sim. Angélica, a gente... Nossa, olha o branco da menopausa. Tudo certo. A gente está
Tamo junto. Uma das coisas que a gente sempre viu, enfim, as mulheres que estão na televisão falar do etarismo, né? Que chegava numa idade, as atrizes deixavam de ser as protagonistas na novela, começavam a fazer a mãe e daqui a pouco desapareciam e tal. Felizmente, a gente está passando, acho que por um momento de transformação de mundo, está discutindo mais isso, as atrizes, pessoas famosas estão falando a idade mesmo. A gente estava conversando com a Flora antes, assim, é uma coisa que era um tabu também falar a idade. E dava para entender por que as mulheres não falavam. Sim. Você acha que televisão, agora você tem que falar, né, os streamings, a internet, o etarismo está sendo combatido? Está um ambiente melhor para as mulheres que estão chegando nessa fase ou ainda não? Eu acho que no discurso, sim. Na prática, tenho dúvidas. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fala mais e que hoje é melhor, existe um outro lado das redes sociais e tal que vem fazendo justamente o contrário. Então, você tem aqui o discurso, as mulheres fortes falando com assuntos, vindo com assuntos tabu, blá, e tem um outro lado da estética, da beleza, do nananã, empurrando essas mulheres e fazendo com que nós mesmas, a gente fica meio perdida às vezes. Então, eu acho que está melhor, claro que sim, mas eu acho que é mais na teoria, do que na prática. Porque, assim, essa ideia, né, de que quando a gente envelhece, a gente perde coisas, não é verdade. Não é verdade. A gente Mas só a gente sabe. Mas só que a gente sabe, porque não é verdade. Não é que a gente está perdendo, a gente está transformando, né? A gente transforma, sei lá, a gente transforma ansiedade em tranquilidade, a gente transforma ignorância em algumas coisas em sabedoria. Então, é um momento de transformação, não é de perda. Mas a sociedade e tal ainda colocam que você está perdendo colágeno, perdendo não sei o quê, perdendo. E eu não acho isso. Hoje, eu acho que realmente a gente transforma e às vezes me incomoda muito a falta de conhecimento dos mais jovens disso, até das meninas, das mulheres mais jovens, assim, que eu vejo que elas ouvem e não estão ouvindo. Elas tinham que ouvir mais para que elas entrem nesse discurso mais positivo. Não sei se eu estou conseguindo... Sim. Entendeu? Tá. Eu acho que as meninas mais novas, elas estão muito mais engajadas em causas e tal, mas essa coisa do etarismo, elas deviam começar a pensar, porque elas também vão envelhecer. É uma loucura. E elas têm que se preparar para isso. E elas têm que preparar o terreno delas para isso. E elas estão fazendo o contrário. Eu acho que as mulheres mais velhas, as 50 a mais, 40 a mais, que estão falando disso, que estão levantando essa bandeira e tal. As mais novas tinham que estar pensando mais no futuro delas nesse Pegando lugar. esse gancho no que você está falando, acho que você tem uma coisa, né, Angélica? Você entrou muito numa coisa de falar do feminismo, que isso tem muito a ver com isso, né? Das mulheres poderem ser quem elas são, respeitando os nossos processos, porque é isso, o etarismo está muito de mãos dadas com o machismo, né? Os homens envelhecem lindamente. A gente estava falando agora há pouco que o homem não sabe nem o que é botox. Você pergunta para eles, eles acham que tudo é botox. E a gente, ao mesmo tempo, as mulheres... Agora eu sinto isso. Tá tudo bem falar a sua idade, tá tudo bem envelhecer, mas você não pode aparentar. Então, você pode falar, tem isso que... Nossa, ela tá ótima pra idade. É o que eu tô dizendo. Então, tudo bem falar, mas ao mesmo tempo a gente fica sendo obrigado a não estar. E isso confunde um pouco a cabeça da gente, né? E aí a gente vê as meninas, você tem uma filha, por isso que eu queria até te puxar essa pergunta. A gente tá vendo meninas muito novas, de 10, 11 anos, invadindo a Sephora, e tem aquela coisa que falam das meninas, né? Comprando skincare, ou fazendo procedimentos já com idade muito preventivo, já com medo do preventivo de botox, do que vai, né, o que está por vir. Como é que você trata disso em casa, com uma filha em casa que deve vir com a questão, não sei como é que é, né? Quero passar batom, quero isso, quero aquilo. Eu, na verdade, sofro com isso em casa, porque a minha filha é dessa turma das meninas que já fazem o skincare, que usam batom, que entram na loja de cosméticos, de maquiagem, enfim, e surtam e tal. Ela é adolescente, né? Tem 13 anos. E eu fico aquela mãe chata. Eu sou aquela mãe que... Pra que você está fazendo isso? Olha, quando você tiver a minha idade, você vai ter que fazer. Tira esse rímel. Pra que você está botando rímel para ir para a escola? Por que você está de gloss? Eu sou aquela... Essa pele é linda. Pra que essa pele? Você não precisa passar base.
eu sou essa mãe que fica falando. E eu fiquei tensa de ficar falando sendo essa mãe. E em algum momento eu falei, não. Eu sou essa mãe, vou continuar sendo, porque assim, pode ser que ela não esteja nem aí, mas alguma coisa está absorvendo. E eu vou falar, é o mínimo que eu posso fazer. E proibir algumas coisas também, o papel de mãe também é esse, né? Porque a gente vê que isso não é saudável. Óbvio que isso não é saudável. Não é saudável as meninas, as crianças invadirem uma loja de maquiagem. Não é saudável uma criança que não tem nada na pele fazer um skincare. Gente, não é possível, que a gente não pode também, né? E dá para incentivar isso. Ao mesmo tempo, é aquela história, você tem que trazer o filho para perto, não dá para você também ficar só xoxando a criança, entendeu? Então é um equilíbrio muito difícil. Educar está cada vez mais difícil porque a gente tem, de novo, as redes sociais mostrando coisas e levando para um lugar que você tem que ficar combatendo, às vezes. É muito difícil, está muito mais difícil educar hoje, sabe? É isso que eu ia falar, você tem esses adolescentes em casa, um já mais velho e tal. Inclusive, recentemente, teve todo um caso ruidoso com um namoro, porque até seus filhos ali ainda têm um elemento a mais, de serem adolescentes vivendo sob holofotes muito fáceis de imprensa, de querer, né, saber da vida privada e tal. Como é que você, aí de novo, falando daquela coisa da mãe, tem que administrar tudo, como é que você está lidando com isso, Angélica? Como é que é a tua... Então, você sabe que eu, em algum momento, virou uma chave e falei, você é a mãe à moda antiga. Eu vou ser a mãe que a minha mãe foi. E claro que com as minhas... Eles até às vezes falam, ô, dona Angelina, me chamam de minha mãe. Eles já estão, mas isso já me... né, querendo me sacanear. Mas eu falo, tá tudo certo. Porque, assim, é o jeito... Eu fui educada assim, deu tudo certo. E eu acho que a gente... de novo, a coisa mais difícil hoje é educar. A gente está sendo... Os meus filhos é isso, eles têm uma relação... Eles são públicos, mas assim, eles têm uma relação muito boa com o fato de serem públicos, apesar de serem... porque eles são desde pequenos, porque a gente sempre colocou isso como uma coisa muito natural para eles. Então, assim, eles cumprimentam o paparazzo, eles vão nos lugares que eles querem ir, eles lidam muito bem. Muito, assim. Eu não sei se foi realmente o fato da gente ter lidado também dessa forma, perto deles. A gente nunca falou se esconde, a gente nunca fez isso. Ao mesmo tempo, a gente privou eles ao máximo, pequenos, eles não ficavam fazendo foto e comercial e nada disso. Eles começaram a aparecer mais quando eles começaram a crescer. Então, também, a gente deu essa oportunidade deles escolherem um pouco, né? Então, eles lidam com isso com muita facilidade. Mas não precisa ser filho de gente pública ou não, hoje, para ter dificuldade com as redes sociais. Total. Todos eles estão tendo. Então, os meus filhos têm o que todos têm, assim. Então, o meu filho, quando ele foi exposto à beça por conta do namoro, ele sofreu como um adolescente sofreria ali naquilo, e eu, como mãe, sofri por ele também, e agi como a mãe, a moda antiga, que chega, que acolhe, que fala não, e que dá conselho, mas que a gente lá em casa sempre teve muito diálogo, assim. Então, eu nunca impus nada para eles, nessa coisa, principalmente os meninos, essa coisa de namoro e tal. Sempre falo para eles, enquanto vocês estão namorando, estão felizes, a gente está feliz. O dia que não tiver mais, a gente vai sofrer junto. Mas, e acabou. É assim, né? A gente conversa, mas eles sabem que podem contar com a gente, assim. Mas eles, como qualquer adolescente hoje, estão um pouco perdidos também com as redes sociais, né? E é isso, por isso que eu falei, eu tô a moda antiga, eu tô aquela que fala, desliga o celular. Tempo de tela. Tempo de tela. A dancinha não sei o quê. Não pode fazer essa dancinha. Como é que a gente lida com isso? A gente lida com os nossos valores e o que a gente acredita, e a gente vai tentando organizar. Tentando, porque é difícil conseguir totalmente. A gente ainda passou por uma transição de analógico para o digital, né? Mas eles são digitais. Já cresceram, assim... não exatamente seus filhos, mas assim, eu fico muito chocada às vezes com a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, assim, sem absolutamente nenhum filtro, sem saber onde aquelas imagens vão parar, como elas estão sendo usadas. A gente discutiu isso bastante. Agora, eu me lembro quando a gente fez o Cartas para Eva, que você contou que você passou a se considerar feminista depois que a Eva nasceu, né? Você começou a olhar para todas essas questões. Como é que é criar 2 filhos, 2 meninos com esse olhar feminista, né? Sabendo que o mundo ensina, enfim, numa cartilha ainda muito machista. É muito difícil, por quê? Os meus filhos é isso, a gente lá em casa é tudo muito de conversar, eu falo
com eles sobre todos os assuntos. Quando eu falo alguma coisa nas redes sociais, já aconteceu deles reclamarem com a mina. Por que você fica falando disso? Pra quê? Né? Aquela coisa meio machista deles. Tipo, mãe falar de vibrador. Não existe. Pra que você fica falando de vibrador? Ai, saco. Tipo, eles falam meio, ai, que droga, minha mãe pirou, sabe? Uma coisa assim. E isso porque lá em casa é isso. Eu falo, eles veem que eu sou, a gente tem... É muito diversa a minha casa de pessoas e tal. Mesmo assim, eles têm... A história que eu falei que eu tinha, né? Encruado em mim lá, que a mulher perdia tudo quando estava na menopausa. Eles também têm, é histórico, assim. Os meninos, os amigos na escola falam. Então, por mais que dentro do ambiente que eles vivem, eles têm uma fala, eles têm uma mãe ali falando, o pai e tal. O mundo não é assim. Então, é muito difícil. É muito difícil você... O que eu tento fazer é dar exemplos, assim. Então, meu filho está namorando, e aí eu dou... compra flores para sua namorada, abre a porta do quarto. Eu fico dando uns toques bem bobos. Quando briga... Até quando teve a história do próprio Benício com a menina, que eles terminou o namoro, eu fiquei muito, assim, na época, quando aconteceu, antes de ser o boom que foi, no dia que aconteceu, eu fiquei muito indignada, não com... Eles estavam namorando ainda, inclusive, não com a coisa que estava acontecendo, eu fiquei indignada com as meninas brigando por causa de um menino. E depois eu vi até uma coisa que você falou, até mandei para você, que legal. Uhum. Porque, assim, para mim, o que mais, naquela história toda da treta, não sei o que mais me chocou foi foram as meninas brigando por causa do menino, que inclusive era meu filho. Uhum. Mas não importa, Sim. era um menino. Uhum. E elas estavam ali discutindo, brigando por causa de macho, gente. Pelo amor de Deus. Dá vontade de chegar... Quer dizer, dá vontade não. Eu cheguei e falei isso em casa. Eu cheguei pra Eva e falei, olha só, tá vendo isso tudo que tá acontecendo? Dane-se. Tá namorando, não tá namorando, não importa. O que importa é o seguinte... Isso que está acontecendo, que você está vendo, essas meninas brigando por causa de menino, cara, se fosse você, eu nem sei o que eu ia fazer com você. Eu acho que eu ia te mandar para Suíça. Você não ia mais morar aqui. Eu ia ficar muito louca, porque assim, não dá para ser assim. E eu falei isso para os meus filhos também, e falei isso na época para o Benício. E eu fiquei com muita pena de tudo que aconteceu. E eu fiquei com pena de todas as meninas envolvidas, de verdade. Mas assim, foi uma sensação muito esquisita, porque estava todo mundo preocupado comigo, com meu filho. Ai, estou preocupada. E eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Assim, eu tinha vontade de chorar quando eu via, porque eu falava, para onde essas meninas estão sendo levadas por causa dessas redes sociais? Assim, a hora que cair a ficha, gente, vai ser uma porrada muito grande para elas, assim. Então, eu fiquei bem mexida. Meu filho está resolvido, ele tem uma cabeça ótima, ele tem um acolhimento, ele tem tudo. Eu fiquei muito preocupada, assim. Porque causa um estranhamento, né? A gente está falando tanto disso. Eu vejo... eu tenho eu acho que as novas gerações vão chegar muito mais preparadas para lidar com várias questões do machismo. Aí, quando você vê duas meninas adolescentes fazendo, sei lá... o que se fazia há 40 anos, há 50 anos, no século passado, Dá que tristeza, é essa rivalidade feminina por causa de homens, você fala, gente, onde é que a gente está errando na comunicação para que essa conversa que a gente está tendo aqui, né, mulheres mais velhas, cheguem até as novas gerações. Anda para trás, né? Você anda e dá 10 para trás, 10 para frente, 10 para trás, é assim. Porque é muito forte, sem querer repetir o clichê, mas o patriarcado, a coisa do machismo é muito forte. A gente acaba engolido por ele de novo, né? Então, acho que as novas gerações chegam. E nada como também eu acredito que tem aprendizado. Todo mundo vai aprender no final das contas. Todo mundo vai aprender, claro que sim, mas assim, à custa de muito sofrimento também, né? Também. E falando de relacionamento, a gente está falando aqui de relacionamento adolescente, você está num relacionamento mais do que adulto, né, Angélica? Mais de 20 anos. Esse é um desafio, assim, de muita gente. Quem olha de fora pensa, nossa, casal margarina, né? Angélica, Luciano. Como é que é viver 20 anos? Como é que você trabalha isso? Relação. Você falou casal margarina, eu lembrei de uma coisa, olha só, essa menopausa também que faz nada a ver com o que você me perguntou, mas eu vou voltar um pouquinho, que eu estava hoje fazendo drenagem com a minha massagista, que falou assim, eu falei, eu vou no Menotalks, vou falar de menopausa. Ela falou, Angélica, esse dia eu estava lembrando que eu comecei a trabalhar com você estava entrando na menopausa, e eu lembro o dia que eu vim fazer drenagem em você, que você estava vendo um comercial no telefone, e por isso que eu falei, você falou comercial margarina, ela falou, era um comercial, sei lá, de uma margarina, de uma família, e você estava aos prantos. E eu fazia drenagem em você e pensava assim, caramba, tem alguma coisa muito errada com ela. Miga, você tá ela bem tá louca. inchada,
E chorando muito. E você não sabia, você achou que estava entrando na menopausa, mas não sabia muito bem. E enfim, eu lembrei disso que ela falou. Você vai falar lembra essa história? Eu falei, eu não lembro. Ela falou, mas eu lembro, porque eu saía apavorada, que eu drenava você e você chorava vendo um comercial. Enfim, mas aí drenou pelos olhos. Aí, bom, enfim. Mas aí você falou da história do casal que todo mundo acha que é. E que não é verdade, né? A gente é um casal, como qualquer casal, que, claro, a gente tem muita afinidade, a gente buscou ter também. A gente já começou assim, já começou com isso. Quando a gente começou a se relacionar há 21 anos atrás, a gente já tinha uma coisa em comum, que era querer formar uma família. Os dois tinham esse desejo, assim. Eu tinha o desejo de ser mãe, eu tinha o desejo de ter minha família, ele também. Assim, muito novos, mas muito... A gente já tinha um objetivo claro juntos. E, assim, isso já começou dessa forma a nossa história. E aí, a partir daí, a gente faz coisas juntos, a gente programa uma vida juntos, com a individualidade de cada um, mas sempre trocando, assim, né? A gente tem muita amizade além da vontade, do tesão, do desejo, de qualquer coisa de um relacionamento, mas a gente tem muito... Porque depois de um tempo, o que fica mesmo são essa amizade, essa troca, né? Esses quereres, parecidos. A gente trabalha no mesmo ambiente, o que para alguns poderia ser um problema, eu acho que para a gente é até legal, porque a gente gosta desse assunto, né? Mas também a gente divide bastante, às vezes eu, na verdade, puxo mais para... Vamos falar disso, eu mudo. Se for pelo Luciano, ele fica o tempo todo, né? Que ele é workaholic de trabalho, de coisa. Eu puxo ele um pouco mais para o outro lado e para equilibrar um pouco. Mas, assim, é muito gostoso essa construção também. Quando você acha que vale a pena, e eu acho que o nosso relacionamento vale a pena, é legal você passar pelos altos e baixos e se reconstruir junto. Porque, imagina, eu não sou a menina, nem ele, de 21 anos atrás. A gente passou por muita mudança junto. A gente passou por muita coisa. 3 filhos, inclusive. 3 filhos, menopausa, trabalho, um monte de coisa que... Cara, a gente realmente quer estar junto. A gente aposta toda vez, cada etapa que a gente vai se pactuando de novo a nossa história juntos, a gente vai mudando, assim. E a gente quer... acho que o principal é a admiração também. A gente tem uma admiração grande um pelo outro. E tem também coisas que a gente não admira. Mas, assim a prioridade, a maioria das coisas a gente admira muito. Então, assim, é isso. Acho que é a vontade de estar junto, sabe? A gente tem vontade de que dê certo. Você falou uma vez que vocês não são um casal margarina. Qual que é a maior ilusão sobre a vida a dois que as pessoas às vezes têm e que em 20 anos você já chegou à conclusão? Gente, não, né? Eu acho que, assim, essa coisa, a sexualidade, né? Um casal essa coisa da borboleta, o frio na barriga. Gente... Não, né? Isso é legal ali naquele, mas isso é só aquele momentinho ali, isso não é para a vida inteira. Você pode, de novo, você vai ter tesão em outras coisas, em coisas muito mais simples, às vezes, até que você olha para a pessoa e fala, nossa, ele fez isso, que legal. Mas, assim, essa borboleta no estômago, essa paixão, esse troço, eu nem acho isso... Hoje eu já estou achando isso super over... Como é que fala? As pessoas botam muito acima. Valorizado. Muito valorizado, muito valorizado. O mais legal é depois, porque quanto mais a gente se conhece, mais legal vai ficando, né? Então, hoje é muito mais legal do que quando eu conheci o Luciano, que tinha essas borboletas enlouquecidas. Não tem mais e tudo bem, está muito mais legal agora, porque a intimidade que você vai criando, né? A intimidade, eu acho que é o grande lance, assim. Você tem intimidade, o outro te conhecer, você conhecer, saber. Intimidade em tudo, né? Ontem, um exemplo, eu estava ontem com a minha filha, a gente foi jantar e tal, era comemorando lá o aniversário dela, e eu e o Luciano, a gente olha um para o outro e ele já sabe o que eu quero, o que ele quer, mas só de olhar mesmo, não é que eu faça uma cara assim. Isso é muito legal. A gente olhou, tinha que pedir um bolinho pro garçom para fazer, eu falei, vambora. Eu fiz assim para a cara dele, ele já pediu. Aí o meu filho falou, não tô acreditando nisso. Vocês não se falam mais, agora vocês fazem por telepatia. Telepatia. A gente fica mudo e vocês não estão entendendo. A gente está falando 1000 coisas aqui, vocês não têm ideia do que a gente está falando. Mas essa intimidade muito é muito cuidado, legal. Inclusive, muito cuidado. A gente está trabalhando na CIA. A gente está, tipo...
Como é que é o nome daquele casal de espiões que tinha com a Angelina Jolie? Tinha uma filme, né? O Mrs. Smith, Exato, isso. Mrs. Smith. que foi quando eles exato. casaram, né? Eu falei para os meus filhos, ó, a gente tá assim. Bom, uma vez num podcast... Deu um branco? Deu um branco, né? Ah, amor, 3 pessoas com menopausa aqui. Caraca. Como é que vai ser? Você Gente, comentou... eu não sei nem como tá acontecendo. Não, tá acontecendo. Você optou uma vez, você falou que num podcast, você citou isso uma vez, que vocês e o Luciano chegaram até a falar sobre casamento aberto em algum momento da vida. Isso é uma conversa tensa, né? Mas é que a gente não falou disso. A gente não falou que a gente ia ter casamento aberto. A gente conversou sobre o assunto. Sim. Como a gente fala de vários assuntos, monogamia, não monogamia, fala de tudo. Mas assim, a gente falou de casamento aberto. Porque algumas pessoas estão... Tem por isso, né? Estão defendendo. Defendendo. E aí a gente começou a falar, a gente brincou e falou, cara, você conhece algum casal que deu certo? Aí a gente começou a enumerar e não tinha nenhum casal que a gente conheceu que estava de casamento aberto, que estava junto ainda. Todo mundo já tinha separado. E daí a gente falou, caramba, então... Aí a gente começou a falar, não ia dar certo, né? Porque não tá dando certo. É verdade, assim, eu não conheço nenhum casal de casamento aberto. Até hoje eu não conheci, mas eu sei que existe. Sim. E que dá certo. Mas é que a gente, na época, a gente começou a conversar e falar, gente, os nossos amigos conhecidos, que não deu certo. E a gente começou a falar disso. Mas é isso, a gente nunca falou porque eu acho, assim, nunca tivemos vontade. Tipo assim, vamos abrir? Nunca teve essa história, vamos abrir. Não, é um desejo também, né? A gente já falou disso, eu e ele também. Isso pode ser uma ferramenta para um relacionamento que está sentindo necessidade disso ou de alguma coisa. E aí você, às vezes, putz, vamos tentar isso aqui? Não quer separar, quer viver outras coisas. É uma forma, mas acho que a gente encontra outras formas. A gente preferiu não ir para essa forma Deus ainda. me livre... Casamento aberto, não monogamia. Não, eu tô esperando, assim, eu tô... A trabalheira que dá. Eu já não, falei, nessa fase que eu tô ainda... não, agora não tem nem como. Nem pensar, mas assim, eu li alguma coisa que a monogamia vai voltar na moda. Eu falei, vai voltar à moda. E eu já tô... Eu falei, Mas gente, tá eu já tô na moda. Tá na moda não monogamia. Tá a não monogamia. Mas aí também é outra coisa que eu acho que é mais de discurso do que de realidade. Pois gente. é. Será? Vocês não acham? Eu conheço pessoas que vivem felizes, assim. Não monogâmicas. Que curtem a ideia e que até apimentam a relação por isso. Gostam de ir contar. E tem gente que tem isso. E que bom que as duas se encontraram, porque às vezes é só de um lado, né? Isso que eu ia falar. Esse é o problema, quando a não monogamia é só de um personagem do casal. Mas que é o que mais tem. Que é o que mais tem. Que aí o outro cede. Eu conheço umas histórias. Eu também. Que o outro cede porque, tudo bem, vai. Ele tá feliz assim, é melhor do que... Mas a pessoa mesmo não tá feliz. Então, aí complica, aí porque aí não é legal. Porque o pacto tem que ser felizes para todos, né? Eu acho que talvez no futuro seja uma tendência, depois que as pessoas, enfim, já crescerem com uma ideia de que há outras formas de se relacionar. Mas não vai ser na minha vez. Neste momento, eu acho que está bem confuso nesse lugar de alguns casais não monogâmicos, que um está feliz e o outro finge que está. E aí, assim, de novo, eu acho que é uma forma de você tentar estar junto. É uma ferramenta importante, assim, também, mas a gente nunca usou, não. Vamos falar um pouco de cuidados? Deixa eu só perguntar uma outra coisa que tem a ver com isso. Você, que eu acho importante, porque assim, já aconteceu umas 2 vezes da Angélica ser cancelada quando ela fala sobre vibradora. Acho que a primeira vez foi quando você lançou o vibrador na mina e foi aquele escândalo. Você imaginava que ia ser tão atacada que isso ainda é um tabu, seria um tabu tão grande em 2025? Não imaginava, porque eu ainda estava quando eu falei disso, e de uma forma muito... Eu estava numa ilusão, eu acho, de que esse movimento era um movimento real, de que as pessoas estavam indo para frente, assim, sabe? Que as coisas estavam realmente sendo empurradas. E não, a gente, assim, somos ainda um país muito conservador, um mundo, né, muito conservador. As mulheres que se dizem feministas não são, algumas são, outras não. Então, eu não esperava, eu realmente achei, eu estava meio boba alegre ali, achando que estava tudo acontecendo, vamos lá, com a mina, né, e todo mundo falando, as pessoas... Eu acho que eu acreditei além, né? Então, eu não esperava. Mas também, por outro lado, também não falei... Eu falei muito tranquilamente, não foi pensando também que, tá tudo bem, então vou falar. Não, é porque eu achei que eu estava num movimento normal.
E me espantei bastante, assim, depois eu comecei a entender que realmente a gente está... existe, principalmente das mulheres, né? Muita mulher com vergonha e criticando e tudo, assim. Eu falei, a primeiríssima mesmo, foi numa entrevista com a Sabrina Sato, que era que ela entrevistava as pessoas no banheiro. Uhum. E eu lembro que eu falei ali, aquela coisa super divertida, solta e tal. Repercutiu pra caramba ali. Eu falei, nossa. E aí depois veio a história da mina, a gente começou a falar disso, e eu lancei o vibrador e achando que, de novo, era um movimento pra frente. E aí me espantei bastante. Acho que... Aí depois vieram outras pessoas com vibrador e falando e tal. Mas acho que nada é em vão, assim. Acho que tudo isso é importante. Acho que a gente tem que falar mesmo. Mas me decepcionei um pouco ali com a repercussão, sim. Não fiquei triste, porque... não. Mas me decepcionei com o movimento em si. Assim. Uhum. Queria falar um pouco de cuidados. Você, vira e mexe, eu vejo seus posts também, você lá malhando com o seu personal, né? Às vezes tá com as amigas juntos. Você tem muito essa coisa de cuidar da saúde, né, Angélica? Da meditação. O que você tem feito hoje? Como é que é a tua rotina? Olha, minha rotina. Minha rotina é sempre... É tão sem graça a minha rotina, vou falar para vocês. Eu faço 2 vezes por semana pilates e 2 vezes com personal. O Muay Thai, musculação. Musculação é um negócio que tem que fazer, né? E cada vez mais eu sinto isso. Já comecei a ter umas dores e que quando eu não faço a musculação, essas dores pioram na perna e tal. Então, musculação é uma coisa importantíssima. Então, duas. Aí, sexta-feira é o dia que não tem nada. Sábado e domingo eu faço uma caminhada. Eu sempre me movimento, eu procuro me movimentar. Nunca... Eu gosto. E aí é a herança do meu pai. Meu pai sempre foi aquele cara que fazia tudo. Joga tênis, caminha... Eu gosto de suar, eu gosto de academia, eu gosto disso. Eu gosto do movimento. Aí eu faço meditação todo dia. Quando não medito, fico um pouco ansiosa. A meditação, para mim, é um remedinho ali. Depende do tempo que eu tenho. Às vezes meia hora, às vezes 1h30, às vezes 50 minutos, mas meditação. Faço drenagem, como eu falei aqui, eu fiz hoje 2 vezes por semana, que é uma coisa que me faz bem também. E aí faço os meus retiros, que eu adoro, que cada hora é mas assim, eu gosto desse movimento de sair do dia a dia ali e ir olhar para dentro, e ficar em silêncio, esses dias eu estava lendo uma matéria até falando do silêncio, que o silêncio ele cria muito mais sinapses no lóbulo frontal e tal, do que você ouvir uma música clássica, música também, mas assim, o silêncio é o grande repositor de sinapses e de coisas boas para o cérebro, assim. E eu adoro ficar em silêncio, eu adoro estar sozinha, eu gosto. Então, eu faço esses retiros, assim, 2 em 2 meses e tal. É isso. Não tem nada muito... tem nada muito, assim, especial para falar para vocês. Ô, Angélica, agora a gente viveu um momento, muita gente fazendo procedimentos no rosto, errando a mão. Parece que agora está uma tendência, enfim, das coisas serem mais naturais, dos resultados serem naturais e tal. Você já teve medo, tipo, de fazer algum procedimento e ficar diferente? Sempre tive medo. O que você já fez? Bom, eu faço o que todo mundo faz. Eu faço botox, né? Mas não é só botox, não. Porque a gente estava falando que homem só acha que tudo é botox. Faço laser, faço aquele Morpheus, para colágeno. Para colágeno. Já fiz aqueles bioestimuladores. Faz isso. Eu nunca fiz cirurgia plástica, que é o que está na moda agora, que é fazer o lifting, né? Ó, a gente já faz assim. Todo mundo faz assim na frente do espelho. Assim. Quem não faz assim está mentindo. Assim, todo dia. Todo mundo. Que agora virou uma moda. São esses momentos, assim, né? Eu nunca fiz, mas penso já, sim. Porque em fazer. Eu acho que vai ter um momento que antes que a coisa caia, eu vou querer fazer, sim. Mas eu sempre acreditei, por isso que eu acho que eu nunca fiz nada, que tem os momentos para fazer as coisas. Por exemplo, silicone, eu nunca coloquei. Porque eu achava que não precisava, aí depois eu tive filho, fiquei 10 anos tendo filho, dos 30 aos 40, e amamentando, aí depois dos 40, um pouco menopausa, enfim. Aí um belo dia eu falei, gente,
acho que agora dá pra botar o silicone. Eu falei, pra que eu vou botar o silicone? Tipo, então não precisa mais. Mas eu pensava quando era mais nova, depois que eu tiver filho eu vou botar silicone. Então eu me programando assim, que nem agora, depois eu vou de repente fazer um lifting. Então assim, eu sempre deixo pro momento que precisa, que vai precisar, que eu acho que vai rolar. E vou indo assim. Esses dias alguém falou pra mim, eu já vejo você meio hippie, cabelo branco no meio do mato. Eu falei, calma. Não? Quem foi que falou isso pra mim? Eu nem lembro quem foi que falou. Eu falei, jura? Você me vê com o cabelo aqui assim, branco, sem nada, hippie, andando descalça no meio do mato? Pode ser, mas acho que... Não vou dizer que não, pode ser, eu gosto mesmo dessa coisa assim. Mas eu também sou muito vaidosa. Eu também eu sou vaidosa. Imagina, cresci na frente das telas. Eu não sei nem se eu sou vaidosa porque eu seria mesmo, porque a minha vida me fez assim, mas de qualquer forma eu acho que eu vou fazendo as coisas, eu vou fazendo os procedimentos, vou fazer em algum momento. Mas tudo na hora certa, assim, nada antes da hora, tudo com muita cautela. Eu não sou também impulsiva para essas coisas, não. Eu penso, pesquiso, dermato, o que não sei o quê, mas isso é bom. Eu vejo 10 pessoas fazendo, eu falo, agora eu vou fazer. Entendeu? Eu sou bem... A segurança, né? Eu sou medrosa, na verdade, para essas coisas. A gente tá chegando aqui... Deixa eu só perguntar uma coisa que eu sei que é um assunto que é importante para ela, que é a amizade entre mulheres. Eu sei que você tem uma rede de amigas grande, você, incluindo a Xuxa, que já foi rival no passado e hoje vocês são muito próximas. Qual que é o peso dessas amizades femininas nessa fase da vida? É peso 1000, assim. Na verdade, eu acho importantíssimo por vários motivos. Assim, acho que a gente vai... O amadurecimento, né? Ele traz essa certeza de que você precisa estar cercada de mulheres, de pessoas que possam te apoiar, assim, e que a troca seja de semelhantes, né? De que a troca seja bacana ali. Então, hoje eu tenho, como você sabe, as minhas amigas de muito tempo e tal. Tem amigas também mais famosas, né? Mas assim, tem pessoas que eu admiro, tem mulheres que eu admiro. Hoje eu estou aqui porque eu admiro vocês duas e eu quero estar um pouco perto e bebendo um pouco dessa água, né? Então, assim, eu acho importante a gente estar cercada. Eu acho que isso é um pouco o que o feminismo ensina pra gente, que a gente tem que segurar uma na mão da outra mesmo. É esse o movimento principal pra gente. Depois o resto vem. Mas assim, o principal é uma apoiar a outra. A sororidade é isso, né? É você estar sempre uma apoiando a outra, independente de qualquer coisa. E eu acho que a amizade feminina, ela nutre. Ela é uma coisa vital para a mulher, assim. Então, eu vejo hoje, sei lá, minha sogra, que tem um monte de amiga e tal, isso, a vida dela é muito mais feliz, a vida dela é muito mais colorida. Elas programam coisas, elas se encontram. Uma vida sem amigas, acho que não dá para existir, assim. Não é uma vida feliz, não é uma vida sem marido, sem namorado, acho até que acontece e tudo bem, gente. Mas sem amigas não dá, entendeu? Vida sem marido, tudo bem, mas sem amiga não rola. Porque sempre tem um vibrador também, né? Que dá aquela força, né? Bom, a gente está chegando no nosso final aqui, que a gente tem um quadro que chama No Calor do Momento, que nossa, super. Nada mais é do que uma troca rápida aqui. E vamos começar? Vamos lá. Vai lá, você. O que você diria para a Angélica de 15 anos? Menina, olha, menina, você vai trabalhar tanto, mas no final das contas, você vai virar uma mulher muito interessante, assim. Mas não perca a sua essência. Mantenha esse passo, não perde a essência, não. O que te dá mais prazer hoje? Eu tenho muito prazer Tenho muito prazer, olha que bobagem. Eu tenho muito prazer quando tá todo mundo em casa, assim, tipo, os 3 filhos em casa e à noite, tipo, vou dormir, meia-noite, estão os 3 filhos em casa e eu tô também, e o Luciano também tá, porque ele viaja muito, e me dá uma coisa assim, falo, gente, tá todo mundo aqui. Parece que tá todo mundo do ovo, da casca, protegido, assim, não sei, me dá... Nesse momento, eu tô com um filho adolescente que sai toda hora, então esse é o meu prazer. É a paz, momento de paz. Uma liberdade que só veio com a idade. A autoaceitação, assim, a coisa de você... E tem uma outra coisa também, a rotina, assim, essa coisa de você ter a rotina é uma liberdade para mim, né? Você pergunta, o que você faz?
Então, para mim, a rotina é liberdade. Eu me sinto livre dentro da minha rotina. O que envelhecer não tirou de você? A minha espontaneidade, assim, o meu jeito leve de ver a vida. Eu continuo vendo a vida de forma leve, como era antes, melhor, mais ainda do que antes. Agora tem a leveza e a tranquilidade também para as coisas, né? A minha sagitarianice. E o melhor da maturidade é? Não se levar a sério. E o pior? Às vezes se levar muito a sério. Maravilhosa. Angélica, super obrigada. Eu sei que você está corrida, mas foi muito bom. Eu adorei estar aqui. Obrigada. Estou aqui porque admiro muito vocês duas, como mulheres, Obrigada. como, profissionais. E acredito que vocês têm um papel, como não todas nós, mas cada uma, um papel muito importante para as mulheres, assim. Você também. É muito legal. É muito você legal também. ver trabalhos sérios, assim, né? E pessoas comprometidas, né, com coisas bacanas. Vocês são mulheres comprometidas. Né? Estamos juntas. Obrigada. Obrigada. Beijo.